Olá pessoal, hoje nós vamos tratar aqui do livro de 1 Tessalonicenses e eu quero realizar algumas abordagens com vocês a respeito desse livro que se tornou um dos escritos do apóstolo Paulo e parece ser uma das primeiras cartas ou epístola do apóstolo Paulo. Ela deve ter sido escrita por volta do ano de 51 e se torna assim uma das primeiras obras do apóstolo Paulo. O apóstolo escreve para esta carta à igreja gentílica para agradecer a Deus e motivar aqueles que estão na fé, enfatizar também a santidade deles e orientar sobre questões sobre a volta de Cristo, um tema muito importante na carta. Todos esperavam a volta de Cristo e alguns cristãos ainda já estavam morrendo naquele tempo, e a dúvida era como os mortos se encaixavam nessa situação, aqueles que ressuscitariam primeiro e tal, na segunda vinda, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. A carta tem, então, pensando nisso, um grande enfoque escatológico, ou seja, a carta e o apóstolo fala muito sobre as últimas coisas, aquilo que vai acontecer nos finais dos tempos. E o apóstolo Paulo escreve para essa igreja e acaba dando grandes orientações sobre o assunto. Eu quero ler aqui algumas coisas com vocês. Por exemplo, o apóstolo dá instrução a respeito dos novos convertidos, o apóstolo dá instrução como viver de maneira piedosa, o apóstolo também dá instrução como não negligenciar os serviços diários, e o apóstolo também dá certeza daqueles que morreram em Cristo ainda antes da segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer. Tem várias ênfases na carta, como eu acabei de dizer, mas essa é uma carta escatológica do apóstolo Paulo, trata sobre questões dos últimos tempos. Eu queria fazer o esboço aqui e falar para vocês. O apóstolo no primeiro capítulo vai falar sobre a ação de graça, ele agradece. Depois ele vai falar sobre o ministério dele em Tessalônica, no capítulo 2. Ele fala dos planos dele, do apóstolo Paulo, né? E o envio de Timóteo, do capítulo 2 até o 3, versículo 10. Depois ele vai falar de uma vida, como é uma vida santa, a partir do capítulo 4. Depois ele entra na parte da segunda vinda de Cristo, do 4 ao 5, versículo 11. E depois as recomendações finais. Então, basicamente é isso que o apóstolo Paulo vem fazer. Ele agradece, encoraja e dá algumas instruções a respeito da segunda vinda. E a respeito disso, eu queria que nós possamos nos lembrar que Jesus é aquele que prometeu que um dia voltaria e ele voltará. Nós precisamos crer nele, confiar e acreditar que esta hora vai chegar. Como diz o apóstolo nessa sua carta, precisamos crer que a segunda vida ela é algo que ela pode te bater na porta a qualquer momento. Que você fique firme na fé, se lembre que essa é uma verdade que ainda vai chegar e Deus buscará a sua igreja. E agora nós vamos falar de 2 Tessalonicenses, uma carta muito parecida com a primeira carta a respeito dos assuntos, muito debatida até a respeito da autoria ou não do apóstolo Paulo por questões internas da carta, mas uma carta também que tem o seu enfoque em encorajar aqueles crentes que estão sendo perseguidos, exortar os tessalonicenses a ficarem firmes na fé e trabalhar pelo seu próprio sustento e corrigir o entendimento errôneo a respeito da segunda vinda. Então, a continuação, a carta de 2 Tessalonicenses é uma carta muito parecida com a primeira, e com o apóstolo Paulo, como escreve para a mesma comunidade, ele dá direções muito parecidas. E o esboço da carta, no capítulo 1, o apóstolo Paulo faz uma introdução, uma saudação, depois ele fala sobre a ação de graça, amor e perseverança desses, faz uma intercessão pelo grupo espiritual, depois ele fala da profecia do dia do Senhor, depois ele fala pelo serviço, pelo testemunho em prática, ele chama esses tessalonicenses à oração no capítulo 3,
fala dos desordeiros e dos preguiçosos, conclama esses à disciplina e faz uma conclusão dessa breve carta que tem 3 capítulos e que faz parte do escopo de escritos do apóstolo Paulo. Carta que nos abençoa, carta que nos lembra que precisamos perseverar e carta que nos lembra da volta de Cristo. Essa é 2 Tessalonicenses.